novamente aqui hoje com língua portuguesa. Vamos iniciar nossa aula de hoje com a nossa leitura de leite. Então, hoje a professora vai contar para vocês uma fábula, tá? A fábula é um gênero textual em que os animais falam e pensam como as pessoas. Então, vamos ouvir um pouquinho a história que a professora reservou para vocês. O galo que logrou a raposa. Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixe estar, seu malandro, que já te curo." E em voz alta: "Amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos, como namorados. Desça desse poleiro e venha receber meu abraço de paz e amor." "Muito bem," exclamou o galo. Não imagino como tal notícia me alegra. Que beleza vai ficar o mundo? Limpo de guerras, crueldades e traições. Vou já descer para abraçar a amiga raposa, mas como lá vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los para que também eles tomem parte na confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias e tratou de pôr-se ao fresco, dizendo: "Infelizmente, amigo Coricocó, tenho pressa e não posso esperar pelos cães amigos. Fica para outra vez a festa, sim, até logo." E chispou dali. Então, a moral da história é: contra a esperteza, uma esperteza e meia. Eu vou escolher mais um aqui para nós também para vocês ouvirem, tá? Porque as fábulas, elas são curtas. Tem umas aqui que são bem legais. Então, vamos ver aqui. O pastor e o leão. Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se. Tomou da espingarda e saiu para a floresta. "Raios me partam se eu não trouxer vivo ou morto o miserável ladrão de minhas ovelhas. Hei de campear dia e noite, hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe o fígado." E assim, furioso, a resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis investigações. Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus. "Valei-me, Santo Antônio, prometo 20 rezes se me fizerdes dar de cara com o infame salteador." Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele um enorme leão, de dentes arreganhados. O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça. A espingarda caiu-lhe das mãos, e tudo quanto pôde fazer foi invocar de novo o santo. "Valei-me, Santo Antônio, prometi 20 rezes se me fizesses aparecer o ladrão. Prometo agora o rebanho inteiro para que o façais desaparecer." Moral da história: no momento do perigo é que se conhecem os heróis. Muito bem, então são essas as histórias da nossa leitura de leite de hoje. Então vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Lá na apostila de vocês, já vamos trabalhando lá, já vamos quase encerrando nossas atividades, né? O último dia hoje de aula do mês, na página 37. Nós vamos hoje trabalhar com esse assunto aqui, ó, fato e opinião, tá? Dentro de um texto de artigo de opinião. Então peguem o texto lá, geração do celular. Geração celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas
do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual. E a prática de boas atitudes humanas como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para que se conectarem com o mundo real. Deixe o celular desligado quando estiver em família. Curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, esse aqui é um texto de opinião. Ele tenta, então, o que é um texto de opinião? Ele tenta explicar através desse texto a opinião dele, tá? Para isso, ele tenta convencer o leitor, usando alguns argumentos. Esses argumentos são o que? As justificativas para que ele coloca aqui, ó. Ele já colocando a ideia principal dele, que é a tese, ó. Que o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros, tá? Ocupando quase metade das horas vagas da população, especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Então, essa aqui seria a tese dele, uma das ideias básicas aqui desse texto, tá? Outra coisa que ele coloca é isso aqui, ó. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Aí ele vai usar nesses outros parágrafos argumentos, que são ideias que vão comprovar aquilo que ele está dizendo. Ele diz que virou o maior entretenimento dos brasileiros, e que as pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. O que ele trouxe de exemplo aqui? Ele falou primeiro das crianças, que elas usam o tempo livre em frente do computador, em vez de usarem na frente dos livros, ou conversa com os amigos. Daí ele vai falar também dos adultos, que chegam do trabalho e já vão conferir as atualizações, tá? Aí depois, isso ele usa como argumentos para reafirmar isso, de que é o maior entretenimento dos brasileiros no momento. Então, ele usa essa coisa para te convencer, essa parte, esse argumento, para te convencer de que é verdade o que ele está dizendo, porque esse tipo de texto de opinião, ele tenta convencer o leitor, tá? Aqui nesse outro parágrafo aqui, ele já vai dar soluções, tá? Ele já aponta soluções aqui do que as pessoas têm que fazer. Ele não só diz que é prejudicial, que as pessoas usam demais, mas ele aponta soluções, tá? E aqui neste último parágrafo também, ele vai usar o quê? Ele vai encerrar o texto, vai fazer a conclusão daquilo que ele falou tudo aqui, tá? Como ele dando uma solução também, ó. Temos que incentivar as crianças, adolescentes, adultos a se desconectar do mundo virtual, que seria o quê? O fechamento daquela ideia aqui, ó. Que eles precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Então, é se desligar do mundo virtual e se conectar no mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família. Ou quando for passear, Procurar evitar tantas selfies e conversar mais, olhar no olho da pessoa, E que vai fortalecer o relacionamento e o amor. Então, ele conclui que isso é necessário, tá? Então, aqui ele usou alguns fatos e ele usou alguns argumentos. E ele também colocou a sua opinião, porque ele é um texto de opinião, tá? Então, o texto aqui, ele não está dando dados, não está contando uma história, Não está informando, porque ele está dando uma opinião, tá? Um ponto de vista que ele tem acerca do uso do celular, tá? Cada um vai ter a sua opinião e nós sempre tentamos, às vezes, defendê-la, não é verdade? As pessoas perguntam, o que você acha, então, agora dessa rede social nova, assim?
Ah, eu não acho legal, não sei, mas é bom, mas assim, você sempre tenta convencer e usa o que? Argumentos. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo, né? Então, isso é o que você está usando para persuadir a outra pessoa a levar em consideração aquilo que você está falando. Assim também é com o texto, tá? Aqui nós vamos ter a seguir, ainda na página 37, fato ou opinião. Fato é algo que realmente aconteceu, uma verdade absoluta. É fato, né? Quando alguém diz é fato, aconteceu, né? É um fato. Opinião é o que nós achamos sem ter certeza se é verdadeiro ou não. É uma maneira de ver um fato. Então, acontece um acidente, alguma coisa, uma batida de moto, um carro bateu uma moto. Você imediatamente já vai traçar a tua opinião sobre aquilo. Ah, aposto que o motoqueiro cortou a frente. Ou aposto que o carro cortou a frente do motoqueiro. Sempre você nem sabe direito o que aconteceu, mas você já emite uma opinião, tá? Então, diante dos fatos, nós sempre vamos taxar uma opinião. Vejam aqui nos quadrinhos, ó. O que acontece hoje em dia, ó? É um ratão, mata, mata. Não, senhor, ele não fez nada demais. Seu comunista, morre, morre. Nem é um rato, é um seringué. Seringué também chamado de opsum, timbu, caçado, micuré, tacaca, raposa e gambá. Pode parecer um rato, mas é um marsupial da família do canguru. É um rato e respeite em minha opinião. Tá? Então, ele não tentou convencer as pessoas com argumentos, enquanto que os outros colegas ali, né, tentaram convencer de que realmente ele não era um rato, era um seringué. Tá? Então, ele não usou argumentos, ele simplesmente disse que era para respeitar a opinião dele e pronto, né? Isso que acontece hoje em dia, né? As pessoas não respeitam mais a opinião dos outros, não simplesmente escutam. Elas querem te convencer a você acreditar naquilo mesmo que você não queira, né? A gente não é obrigado a acreditar em tudo que os outros dizem, né? Nas coisas que são fatos ou que as pessoas estão falando e opinando, né? Nós temos que ver tudo primeiro para aí traçar a nossa opinião. Aqui agora vocês vão dizer, são trechos do texto que vocês vão dizer se é fato ou opinião. Então, vocês vão escrever aqui, ó, nesse parênteses aqui, a palavra fato ou a palavra opinião. As crianças estão passando horas de seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos. Será que isso é um fato que acontece ou é a opinião de alguém? Isso é um fato, né? É um fato porque acontece, tá? Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente contrário. O que será que é um fato ou é uma opinião? Quando ele diz aqui, acredito, eu acho, eu tenho certeza, geralmente é opinião, tá? Então, tem algumas palavras que já nos indicam que é opinião. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento entre os brasileiros. Então, o que é esse? Ele é considerado atualmente o maior entretenimento, segundo o texto, que achou as informações, é um fato, né? Temos que incentivar as crianças, os adolescentes, até os adultos a desconectarem no mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Isso aqui foi uma dica que ele deu. Essa dica aqui é um fato ou é uma opinião? É uma coisa que ele acha que vai ajudar as pessoas. Então, é uma opinião, né? Porque com isso ele acha que ele está ajudando, né? Agora, vocês vão escrever a sua opinião sobre o assunto abordado no texto, que é o uso do celular. Então, você vai colocar se você acredita que realmente as pessoas estão viciadas no celular e você vai dizer por que você vai ter que justificar. Vejam que tem várias linhas, significa que o texto tem que ser um pouquinho maior aqui, ó. Usar todas essas linhas. Quando a professora deixa pouca linha, é porque a resposta é curta. Se a professora deixa mais linha, é porque a resposta é mais longa. Então, você vai escrever uma opinião. Você não vai dizer só, eu concordo. Mas concorda com o quê? Você vai dizer aqui a sua opinião sobre o que foi dito ali que te chamou a atenção, você vai usar, tá? Você vai colocar o teu parecer sobre isso. Será que você acha que realmente as pessoas estão passando mais tempo livre na frente do computador?
né? Você pode discordar, mas olha, eu acho que as pessoas ainda conversam muito, porque isso, porque aquilo, né? Você vai justificar daí, tá? Fazendo tipo um parágrafo aqui sobre a ideia do texto, tá bom? Não esqueçam de iniciar com letra maiúscula, de usar pontuação, pensar bem antes para escrever. Então, crianças, hoje nós estudamos sobre fato e opinião. Então, as notícias, que é o texto que nós estudamos na aula anterior, elas vão o quê? Apresentar os fatos que aconteceram, tá? Em determinado lugar, em determinado dia, tá? É um fato que aconteceu, sem opinião. Mas, frente a esses fatos que acontecem, geralmente nós traçamos opinião. Não só nós, como também os meios de comunicação. Agora há pouco falamos, né, ontem, né, nos meios de comunicação, que eles atingem um número muito grande, como por exemplo o rádio, a televisão, o jornal, né, a internet atinge uma grande massa, um grande número da população. E nesses meios são veiculadas muitas notícias, quer dizer, muitos fatos que acontecem vão virar notícia, vão ser transmitidos. Diante desses fatos, eu vou ouvir, vou assistir, né, eu vou ler, e em seguida eu já vou emitir a minha opinião, nem que seja só para mim, tá? Mas a gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas ouvem os fatos e dão a sua opinião e tentam convencer o outro. E se a pessoa não aceita a opinião, né, tem nela um inimigo, né? Então não é assim. Opinião, cada um vai ter a sua. Só que lembram da aula sobre respeito? A gente tem que respeitar a opinião do outro, nem sempre você vai aceitar. Existem muitas coisas hoje em dia que estão mudando e que não são aceitas. Né? Não é porque está mudando você tem que aceitar, você tem que pensar bem para depois você tomar a sua opinião. Ou então ir só na opinião dos outros. Então é por isso que a leitura é muito importante, crianças. Ler bastante, ver em vários lugares diferentes as notícias, porque sempre depois vem algum comentário, alguma coisa, tá? Os meios de comunicação colocam pessoas que ficam comentando aquela notícia. E na hora de comentar, a pessoa também transmite a sua opinião, tá? Quanto mais opiniões nós tivermos, mais fácil é de nós formarmos a nossa, tá? Só que nós não precisamos lá fazer com que o outro acredite cegamente naquilo que eu estou falando. E se ele não acreditar, eu vou simplesmente ignorar. Não gosto mais de você porque você não aceitou a minha opinião. Não é assim, né? Senão a gente não teria mais ninguém perto da gente. Porque às vezes as opiniões divergem. E isso que geram as discussões às vezes, né? Você quer chocolate, o teu irmão quer morango, aí fica aquela encrenca, né? Então tem que chegar num denominador comum, tá? Então hoje a nossa aula foi sobre fato e opinião no texto de artigo de opinião. Daqui a pouquinho nos vemos novamente na aula de ensino religioso. Então estamos novamente aqui com a aula de ensino religioso. Vocês lembram no começo, na nossa primeira aula de português, nós falamos sobre as abelhas, né? Nós tivemos alguns textos sobre as abelhas. Esse mês, então, a professora procurou falar das abelhas, dos animais, né? E para encerrar o nosso mês, a professora também vai falar em ensino religioso sobre o que as abelhas nos ensinam. Então, nós temos a nossa amiguinha abelha aqui lá, daquele outro aula de ensino religioso que já tivemos no começo do mês, né? Ela está de volta aqui. Nós temos os favinhos de mel, né? E o que nós aprendemos, o que elas nos ensinam. Vejam lá que na apostila de vocês, lá na página número 38, temos um texto lá e algumas imagens, tá? Então, o que a abelha vai ensinar para o ser humano? Fazer mel? Não é isso que ela vai ensinar. Diferentemente de nós, as abelhas são designadas geneticamente a desempenhar um papel específico dentro da colmeia. E apesar de cada uma ter uma contribuição individual, é a sincronia entre todas elas que garante a sobrevivência da colmeia. Ou seja, nenhum papel é mais importante do que o outro. Sem qualquer um deles não existiria sociedade e às vezes nos esquecemos disso, não é mesmo? Costumamos nos preocupar muito com o nosso trabalho e pouco com o de outras pessoas.
achando por vezes que a nossa função é única e que não depende de outros, sendo que na realidade nós precisamos uns dos outros. As abelhas, então, elas trabalham cada uma na sua função, tá? E elas se preocupam em fazer o seu trabalho bem feito, porque se todas elas se preocupam em fazer o trabalho bem feito, a colmeia funciona. Se algumas começarem a falhar, a colmeia vai entrar em colapso, tá? Então, o trabalho em equipe é você achar que você não trabalha sozinho, que você depende dos outros, tá? E que nós precisamos, né, estar em contato com os outros, nunca nos acharmos superiores, o que eu faço é mais importante, né? Outra coisa, então, o trabalho em equipe. Então, nós, enquanto escola, alunos também, nós dependemos da professora para aprender, muitas vezes o colega também ajuda, né? A gente a resolver alguma coisa que não consegue, a gente não vai lá somente sozinho e vai aprender assim, tá? Altruísmo e solidariedade. O altruísmo é o contrário do egoísmo. O egoísmo quer só para si, o altruísmo ele quer para os outros também. Você já sabe que as abelhas coletam das flores o néctar que servirá de matéria-prima para a fabricação do mel. Mas você sabia que em algumas espécies de abelhas, essas coletoras vivem por aproximadamente um mês? Pouco, mas isso acontece e muitas delas acabam morrendo antes mesmo do mel ficar pronto e acabam não colhendo os frutos do seu trabalho. Entretanto, sem essas abelhas o mel jamais poderia ser produzido, mas ao continuarem fazendo o seu trabalho, de certa forma, elas estão pensando no futuro de toda a colmeia, fazendo o bem sem esperar nada em troca, sabendo que a sobrevivência das outras abelhas depende delas. Isso também diz respeito ao trabalho em equipe, mas acima de tudo mostra que podemos seguir o exemplo delas ajudando o próximo sem pensar em recompensas, mas sabendo que muitas pessoas dependem da solidariedade de outras para sobreviver. Então, o que é ser solidário? Né? Ou ajudar o outro que não consegue fazer, o outro que não sabe, o outro que não tem, tá? Elas são assim, elas não pensam só nelas. Eu não vou viver um mês, eu não vou ver esse mel, eu não vou trabalhar. Não, elas pensam na sobrevivência de todas. Elas sabem que se elas não fizerem esse trabalho, todas vão sofrer, tá? Então isso também é ser altruísta, é você querer o do todo, os outros bem, tá? É pensar em grupo, tá? Isso que as abelhas nos ensinam, tá? Para a gente ser um pouquinho menos egoísta, não pensar só na gente ou só na nossa família. Pensemos nos outros. E ao tempo que nós estamos pensando, nós devemos agir, ser solidários também e fazer a nossa parte. Não deixar de lado, mas eu não vou fazer parte disso, eu não vou comer esse bolo, então eu não vou nem fazer. Não é assim. Pense nos outros. Eu não gosto de gelatina de morango. Não faça, mãe. Mas os outros gostam, né? Então não é só por causa de você a mãe não vai fazer. A mãe vai fazer porque os outros gostam, tá? Então às vezes a gente não pode pensar só nos gostos, nos nossos quereres e na nossa família estando bem, as outras que se virem. A abelha também, ela não pensava, eu colhi meu mel, tô aqui de boa, não vou mais colher porque eu não vou viver para ver esse mel, né? Não é assim. Então elas sempre estão em prol do grupo todo, mesmo das que virão, tá bom? E é assim que nós devemos ser. Então, trabalhar em equipe, ser altruísta e ser solidário. Então, um abraço para vocês e até o próximo mês.